delicada, apresenta uma questão delicada na sua essência, que eu vou colocar apenas para pensamento, apenas para que se pense. Quer dizer, por que é crime transportar alguém para a prática de um ato lícito? Porque a prostituição, no sentido de corrupção de menores para corromper o menor de 18 anos, tudo bem, é um ato ilícito. Agora, e se for maior, capaz, vacinado, né? Então, existir um crime daquele que transporta alguém para um ato lícito me causa uma certa perplexidade. O motorista está dizendo aqui, o Marcelo, né? Quer dizer, porque para a prática de um ato ilícito, por exemplo, o transporte para a imigração ilegal, admito, porque o ingresso a praticar um ato ilícito pode ser ilícito também, tem lógica. Agora, não me parece que tenha muita lógica penal transportar ou auxiliar alguém a praticar um ato lícito que seja ilícito. Então, eu não sei que bem jurídico é este. A não ser que se entenda que exista aí uma vulnerabilidade dessa pessoa transportada. Mas pode não existir. Quer dizer, no caso concreto, sim, pode haver uma fragilidade dessa pessoa. Eu não quero usar mais o termo vulnerabilidade. Se do crime resultar gravidez, e se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. Bom, esse aumento da metade, se resultar gravidez, é uma causa de aumento objetiva de punibilidade, do aumento. Ela é muito estranha, porque nenhuma sanção penal pode ser aplicada ou aumentada sem, pelo menos, o dolo ou a culpa. E a prática, nós sabemos de que no plano médico e no plano biológico há uma enorme polêmica do momento da gravidez. Tá? Então, há médicos que sustentam, e médicos, e não só médicos, juristas também, de que a pílula do dia seguinte não é abortiva. Não é abortiva porque não houve ainda a fixação do óvulo e, portanto, não há gravidez. Portanto, ela não é abortiva. E ela, portanto, não depende de ser resultante de estupro ou não a sua aplicação. Tá? Agora, se existe o aborto legal decorrente do estupro, fique estranho o aumento de pena se resultar gravidez. E vai nos levar a enorme polêmica de quando é que a gravidez se inicia. Quando é que a gravidez vai se iniciar. Né? Há aqueles que sustentam que são os 14 dias, né? Há outros que são os 3 meses, mas talvez isso só venha a ser discutido quando se enfrentar diretamente a questão da legalização ou não do aborto. Aí sim a lei vai ter que definir o que seja o aborto, qual é o mês e qual é o momento fatal ou o momento final do aborto voluntário. Tá? Porque o nosso aborto legal não tem prazo. Nosso aborto legal é desde que resultante de estupro. Tá? Então esse aumento de pena eu vejo com uma certa estranheza do ponto de vista subjetivo do agente e do ponto de vista objetivo. Ou seja, ela não vai tomar a pílula do dia seguinte, ela vai ficar esperando ter gravidez para dar um aumento de pena. Ou seja, colocar na mão da vítima essa opção, me parece que é duplamente vitimizar a vítima. É duplamente agravar a situação da vítima. Bom, a lei
a lei alterou a lei de crimes hediondos, como eu disse, mas para corrigir, apenas para adaptar, incluindo a figura do estupro, no parágrafo 1º e 2º, e o estupro de vulnerável, o 217A caput e seus parágrafos. E criou o problema do aumento de pena do artigo 9º, a que nós já nos referimos, e o que eu acho que não se aplica mais, porque ele fazia remissão a dispositivos revogados pela própria lei, que não existem mais no Código Penal. Seria possível uma interpretação de que teriam sido transportados para os parágrafos dos 217, mas aí isso eu acho que seria uma criação incompatível com a técnica que deve acompanhar a interpretação da lei penal. O artigo 5º da nova lei alterou também o Estatuto da Criança e do Adolescente para acrescentar o artigo 244b, revogando a antiga lei 2252, que era a 2252, era a corrupção não sexual de criança ou adolescente, de menor, né, menor de 18 anos, daquele que praticava crime ou induzia à prática do crime. O curioso desta nova redação, agora do 244b, é o aumento de pena se o induzimento às condutas tipificadas no caput forem praticados por meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. Eu acho curioso, perguntei para alguns especialistas em internet, como é que é possível induzir alguém à prática de crime ou praticar crime junto com criança ou adolescente por meio de sala de bate-papo da internet. Eles estão pensando se isso pode acontecer, se isso em tese pode acontecer. Porque na interpretação do antigo 2252, que continua vigorando agora para o 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor, no caso de induzimento, tem que praticar o crime. Tem que praticar o crime. O que eu posso ter via internet é a apologia do crime, sim, sem dúvida, posso ter a apologia do crime, posso ter a injúria, a difamação, etc. Agora, o induzimento de alguém para praticar e que pratique, fazer esta correlação, esse aumento de pena me parece hipotético. Estas eram as observações que eu queria fazer em relação à nova lei, fazendo sempre a ressalva de que sempre uma nova lei causa enormes polêmicas, uma vez que ela se insere num mundo jurídico complexo, né, e causará certamente interpretações à vista e à luz de casos concretos. Agora, é inegável de que a lei veio para agravar, ou seja, o espírito da lei foi no sentido de uma maior repressão. E eu acho que esse é um princípio interpretativo que deve nortear o aplicador no sentido de que não veio para abrandar, uma vez que nós também